Nesse terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, a gente viu duas famílias que têm a maior rivalidade histórica de Westeros. E eu não tô falando dos pretos e dos verdes que aparecem em House of the Dragon. Eu tô falando das casas Bracken e Blackwood, que inclusive já apareceram aí como rivais na primeira temporada de House of the Dragon e talvez você não se lembre. Essas duas casas das terras fluviais, ou Riverlands, como a série às vezes chama na versão em português, têm milênios de rivalidade que culminaram agora na Batalha do Moinho Flamejante, que deu título a esse episódio. E hoje eu vou te contar como tudo isso começou e como essa rivalidade está presente em praticamente todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de A Casa do Dragão, mais especificamente das famílias Bracken e Blackwood e dessa rivalidade que tomou o protagonismo ali na primeira cena do terceiro episódio, e também foi uma rivalidade mencionada bastante ao longo desse episódio, que falou de ciclos de violência, falou de vingança após vingança, essa treta que nunca acaba. Lembrando que esse aqui é o vídeo aprofundado do episódio, que sai toda quinta-feira aqui no canal. Eu sempre falo de algum aspecto específico do episódio da semana que eu quero destrinchar, falar mais a fundo com vocês. E na nossa cobertura de House of the Dragon também rolam duas lives semanais sobre o episódio. Todo domingo tem a live do Plantão do Dragão, que é uma live mais rapidinha de primeiras impressões comigo e o Michel Arouca, do canal Série Maníacos. Essa live é nos dois canais às 11h15, logo depois que o episódio acabou de ser exibido. E toda segunda-feira, às 8 da noite, tem a live mais detalhada aqui no canal, e que eu pego realmente cada pedacinho do episódio e discuto com vocês. Essa live é um pouquinho ou bastante mais longa, mas as duas estão linkadas aqui na descrição, espero que vocês gostem. E nas lives eu prometi que o vídeo dessa semana ia ser sobre os Bracken e os Blackwood, que são uma das minhas histórias preferidas de Westeros. Eu adoro falar sobre essas duas famílias e a treta histórica deles, então chegou esse momento. Mas antes de falar dessa, que é uma das rivalidades mais ancestrais de Westeros, eu queria falar dele, que não tem rivais à sua altura, porque ele é simplesmente o amendoim mais crocante do universo. Sim, é ele, o Croquíssimo. O nosso parceiro do vídeo de hoje é o seu companheiro ideal para a Casa do Dragão e para todas as suas séries favoritas. E, gente, Croquíssimo tem sabor para todos os gostos. Tem churrasco, levemente salgado, pimenta suave, salsa e cebola e muito mais. E também tem para todas as fomes, porque tem pacote de 90 gramas até 1 quilo. Esse aqui, por exemplo, é de 400 gramas. E eu não sei vocês, mas o meu favorito é o de churrasco. E se você ficou com vontade, eu te dou um desconto exclusivo de 30%. Acessando esse QR Code que tá aqui na tela, ou o link aqui na descrição, você descobre todos os sabores do amendoim mais crocante do universo. E aí, depois de escolher o seu favorito, é só aplicar o cupom CROQUEMANIACOS e garantir o seu Croquíssimo com 30% de desconto. Valeu, Croquíssimo, e bora pro vídeo! O terceiro episódio de A Casa do Dragão já começa com alguns jovens da Casa Bracken conversando, né? Enquanto eles estão falando, chega a galera da Casa Blackwood pra brigar. Aqui eu já acho legal a gente diferenciar os símbolos e as cores dessas duas casas. Os Bracken são essas pessoas que estão com a roupa mais amarela. O símbolo da família deles é um cavalo vermelho no escudo dourado. Então ele tem esse fundo dourado, as roupas deles são mais douradinhas. Já os Blackwood estão com as roupas mais vermelhas e pretas ali. O símbolo deles é dessas cores também. Ele tem um fundo vermelho com um represeiro, né, uma árvore que tem essas folhinhas aqui, que estão aqui no cenário, e vários corvos ali ao fundo. E isso tem muito a ver com a história dessa casa, mas eu já vou falar disso. E aí esses grupos de jovens começam a discutir, mas a gente vê que tem claramente dois líderes ali. Os nomes deles não são dados ali na série, mas depois foi divulgado que o da Casa Bracken se chama Aeron Bracken, ou Aaron Bracken, e o da Casa Blackwood se chama Davos Blackwood. E essa treta deles começa, na verdade assim, começou há milênios, que a gente já vai falar, mas a treta pontual ali do episódio começou por causa de algumas pedras que foram colocadas para delimitar a fronteira entre o território de cada uma dessas casas. Eu já vou falar mais sobre isso, mas eles são vizinhos que disputam o território. Então é muito importante eles delimitarem onde a terra de um começa e a do outro acaba. E aí o Blackwood começa a acusar o Bracken de ter movido essas pedras para ter mais espaço pro gado deles. O Bracken diz que não, mas o que parecia uma discussão relativamente pequena, né? Basicamente, e a sua cerca está 10 centímetros pro lado que não deveria estar. Isso acaba virando uma discussão sobre os lados que eles apoiam na guerra, com o lado dos Bracken acusando os Blackwood de apoiarem o assassinato de bebês, por causa de toda aquela campanha ali que teve do Otto Hightower de falar sobre a Rhaenyra pro reino todo. E o Davos Blackwood acusa os Bracken de apoiarem um rei falso, né? Eles chamam o Aegon de rei falso. Até aí a tal da polarização acontecendo em Westeros, parece que não vai dar em nada, eles estão ali discutindo, jovens discutindo, mas a partir do momento que o Aeron Bracken saca a sua espada e o Davos Blackwood diz
desafia ele, a cena corta pro final de uma grande batalha em que a gente vê um campo cheio de mortos, tanto da Casa Bracken quanto da Casa Blackwood, e um moinho pegando fogo ao fundo, o tal do moinho flamejante que deu nome a essa batalha. E essa é, no livro também, a primeira grande batalha que rolou na Dança dos Dragões, nesse conflito retratado na série. Antes mesmo dos Targaryen começarem a se enfrentar em batalhas, a galera das casas Bracken e Blackwood já tava na maior treta ali nos campos de batalha. Isso é até discutido no terceiro episódio. O Jasper Wilde, por exemplo, fala que isso aí nem é o começo da guerra de verdade, porque os Bracken e os Blackwood, eles só procuram uma desculpa pra se atacar. Eles podem até estar em lados opostos agora, mas não quer dizer que a guerra tenha começado. É só que eles realmente gostam muito de brigar entre si. Mas o Jasper Wilde não é o único a mencionar esse conflito no episódio, porque o Daemon também discute esse assunto com o Sir Simon Strong, e ele se pergunta por que essas casas se odeiam, por que eles ficam brigando. E de acordo com o Sir Simon Strong, meio que ninguém sabe muito a origem dessa treta, que pecado gera pecado que gera pecado. Ou seja, existe um ciclo ali. Uma hora um Blackwood faz algo que revolta os Bracken e eles se vingam, isso por sua vez revolta os Blackwood e eles se vingam dos Bracken, e aí os Bracken se vingam de novo, e a gente chega até esse momento em que eles nunca vão se lembrar qual foi o começo da treta lá atrás. Mas será que a gente sabe qual foi esse começo exato? Mais ou menos, vamos investigar aqui. O que eu acho que vale a pena dizer é que em todo esse universo do George R. R. Martin, o conflito Bracken e Blackwood é constantemente mencionado. Normalmente até falam dele como uma coisa que nunca vai ser resolvida. E meio que se você tem um personagem da casa Blackwood falando alguma coisa, você pode pressupor que outro personagem da casa Bracken vai falar o oposto, e vice-versa. Eles sempre vão discordar e eles dificilmente vão estar do mesmo lado de uma guerra. Se eles estiverem, é uma coisa temporária e logo eles começam a tretar de novo. E existem várias possíveis inspirações para essa grande treta dos Bracken e dos Blackwood, tanto na ficção quanto na vida real. O próprio Ryan Condal, showrunner da série, falou no vídeo de bastidores desse episódio que essas duas famílias são como os Hatfield e os McCoy de Westeros. E nesse caso ele tá falando de uma treta real que rolou entre duas famílias nos Estados Unidos. Foi depois da Guerra de Secessão, né, a Guerra Civil Americana, ali na fronteira entre os estados da Virgínia e do Kentucky. E parece que esse conflito durou cerca de 30 anos e tinha muito tiroteio, vingança, disputa por terreno, e acabou se tornando um caso tão sangrento, tão emblemático, que você falar Hatfield e McCoy, imediatamente as pessoas já imaginam uma disputa familiar que se estende por muitas gerações e por muitos anos. Então o Ryan Condal cita isso e eu realmente acho que existe um paralelo bem grande entre essa história real e os Bracken e os Blackwood. Mas não é só isso, porque também tem várias famílias na ficção que agem de uma forma meio parecida. É um tropo muito comum na ficção, essa coisa de famílias rivais, essa coisa que se estende por várias gerações e existe esse tal do ciclo de vingança. Essa coisa até das origens da rixa terem se perdido ao longo do tempo. Um exemplo que eu acho bem emblemático é em Romeu e Julieta, que você tem as duas famílias principais, os Montecchios e os Capuletos. A peça inteira depende da gente saber que esses personagens fazem parte de famílias rivais e por isso eles não podem ficar juntos. Mas a gente nunca sabe o porquê dessas famílias se odiarem, qual foi o motivo original dessa treta. A gente sabe que sim, existem tretas recentes e que eles se odeiam naquele momento, mas que isso já vem de muito tempo e o motivo real disso tudo ter começado não é mencionado. Tem também Abril Despedaçado, que tem o livro e tem o filme. Eu não li o livro, me contem aqui nos comentários se também aparece assim no livro, mas eu sei que no filme existe toda essa questão da rivalidade das famílias, que são também famílias rivais, que têm terras vizinhas ali, tem essa disputa, e fica meio que um revezamento de vingança, sabe? A pessoa da família A vai lá e mata alguém da família B pra se vingar já de uma coisa que aconteceu antes, e aí a pessoa da família B vai lá e tem que matar alguém da família A, e por aí vai. Eles têm que ficar se vingando constantemente, é uma coisa que é esperada que eles façam, mesmo se a pessoa não quiser participar desse plano de vingança. É meio que obrigado. Tem até uma coisa que eles ficam meio esperando, eles penduram uma camiseta cheia de sangue, né, dessa última vingança, e esperam o sangue amarelar, e aí quando acontece isso, tem que ser executado o plano de vingança, que eles chamam até de cobrar o sangue, como se fosse uma dívida mesmo. Então é esse ciclo que uma família vai cobrar sempre uma dívida de sangue da outra. E tem vários outros exemplos na ficção, esses são só alguns, tem Valente da Pixar, por exemplo, que tem as famílias que vivem brigando ali. Comentem aqui embaixo quais outros exemplos vocês se lembram. Mas agora falando das Crônicas de Gelo e Fogo. O George R. R. Martin, pelo que eu vi, nunca confirmou oficialmente as inspirações dele pro conflito Bracken e Blackwood, mas a gente sabe que ele tira inspiração de diversas fontes pra fazer as Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive de conflitos históricos da vida real. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu e a Carol Moreira falamos sobre as inspirações históricas de Game of Thrones, e a gente fala sobre como o George R. R. Martin pegou muito da Guerra das Rosas, por exemplo, pra fazer a rivalidade entre as casas Stark e Lannister. Mas uma coisa que eu acho importante é que o George R. R. Martin, nas histórias dele, ele traz muito essa questão da guerra, ele fala muito dos ciclos de vingança. Os capítulos da Catelyn, por exemplo, lidam muito com isso, porque volta e meia alguém fala de vingança e ela normalmente age de uma forma muito melancólica
melancólica em relação a isso, porque pra ela a vingança não vai trazer nada de volta, simplesmente vai gerar mais vingança. Mas voltando pros Bracken e pros Blackwood, lembra que eu falei que eles já tinham aparecido na primeira temporada de House of the Dragon? Pois é, eu acho que a série foi bem cuidadosa ao mostrar pra gente que essa treta que rolou no episódio 3, que desencadeou a batalha, não aconteceu de forma isolada, porque já tinha sido mostrada a rivalidade das casas Bracken e Blackwood lá no meio da primeira temporada. Lembra quando a Rhaenyra tá procurando pretendentes e ela fica ouvindo ali os homens nobres falarem sobre por que eles vão ser o pretendente ideal, por que eles gostariam de casar com ela? Isso foi lá no 4º episódio da primeira temporada. Um dos pretendentes era o William Blackwood, ou seja, da casa Blackwood. E ele chama atenção porque ele era super novinho, né? E ele tava meio inseguro, mas aí enquanto ele tá tentando vender o peixe dele pra Rhaenyra, tem um cara que fica tirando sarro dele, que fica caçoando dele. E esse cara, adivinha de qual família ele é? Da família Bracken. O nome dele é Gerald Bracken e ele fica lá no fundo caçoando do William, rindo de tudo que ele fala. O que durou muito pouco, porque o William Blackwood fica revoltado, saca a espada dele e simplesmente mata o Gerald Bracken ali mesmo no meio do salão. O que, pra quem não conhece essas duas casas, poderia só parecer um conflito aleatório pela mão da Rhaenyra. Mas não, essa discussão entre os dois, as provocações do Bracken pro menino Blackwood, o Blackwood reagir dessa forma violenta, tudo isso tem o peso de milhares de anos que vieram antes. Não é só essa afronta, são várias que vieram antes também. E que agora o William Blackwood, tendo matado um membro da casa Bracken, intensificou, porque agora ele vai gerar um desejo de vingança no lado oposto. Mas qual é a dessas casas? De onde elas vieram e por que elas são tretadas? Será que a gente consegue achar essa origem aqui? Trouxe o mapa aqui pra vocês, mas vai ter na tela com mais detalhes. A gente tem essa região aqui de Riverlands, ou Terras Fluviais, que é bem no meio do mapa de Westeros. E essa região hoje em dia é comandada pela casa Tully, que é a mesma casa da Catelyn e da Liz em Game of Thrones. Mas isso não foi sempre o caso. A história de Westeros é muito, muito antiga. E pra falar das casas Bracken e Blackwood, eu acho importante falar do título que a gente usa pros reis ali de Westeros. Quando a gente fala que o monarca é senhor dos Ândalos, Rhoynares e primeiros homens, do que a gente tá falando? Dos povos humanos que chegaram em Westeros e colonizaram Westeros. Normalmente, quando uma família de Westeros é muito tradicional, as origens deles vêm desde a época dos primeiros homens, que, como o próprio nome indica, foram aí esse primeiro grupo populacional que chegou em Westeros para colonizar o continente. Já tinha outros povos em Westeros, eu falo sobre isso nos vídeos de Filhos da Floresta, vou colocar aqui na descrição, mas aqui a gente tá falando mais da população de humanos. E tanto os Bracken quanto os Blackwood são descendentes dos primeiros homens e falam da origem da casa deles desde a época da Era dos Heróis, que é essa era em que vários acontecimentos mega importantes de Westeros aconteceram, como a fundação de várias das famílias mais tradicionais, tem as figuras lendárias que são patriarcas das casas famosas, por exemplo, o Brandon Construtor, que é o patriarca da casa Stark, e também a época do conflito da Longa Noite e tudo mais. Mais pra frente, Westeros foi invadida pelos Ândalos, que são outro grupo populacional, e eu já vou falar mais sobre eles, mas eu acho importante dizer que a treta dos Blackwood e dos Bracken, ela já existe desde antes dos Ândalos chegarem em Westeros. E tem gente que diz que essa invasão dos Ândalos aconteceu há 2000 anos, tem gente que diz que a invasão foi há uns 6.000 anos, mas de qualquer maneira faz muito tempo que os Ândalos chegaram em Westeros. E se a treta dos Bracken e dos Blackwood existe desde antes dos Ândalos chegarem, quer dizer que é uma treta muito, muito, muito ancestral. Antes dos Ândalos chegarem, essa região das Terras Fluviais era uma grande bagunça com muitos reinos brigando entre si. E assim, pra ser bem sincera, depois que os Ândalos chegaram, não mudou muita coisa, tá? Porque essa região é uma das mais conturbadas da história de Westeros. Enquanto a gente tem aí, na época que o Aegon Conquistador chegou em Westeros, reinos bem definidos em geral, né? Tem o Reino do Norte, tem o Vale de Arryn, a Campina e por aí vai. As Terras Fluviais em si não eram muito bem um reino. Existia essa parte histórica do reino e tal, mas, em geral, essa região era disputada pelos reinos vizinhos. Então, às vezes, ia vir o pessoal das Terras da Tempestade pegar um pedaço. Aí ia vir a galera das Ilhas de Ferro pegar um pedaço. Até que chegou o Aegon Conquistador e ele deu todo esse domínio aqui das Terras Fluviais para a Casa Tully. Então, a Casa Tully, que é a suzerana de todas as casas menores lá, inclusive os Bracken e os Blackwood. Mas quando a gente fala de 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, ou até mais no passado, existiam vários reinos menores por aqui. Às vezes um conquistava o outro, às vezes um pegava uma área maior, mas você tinha muitos reis menores aqui na região das Terras Fluviais e em outros lugares de Westeros também. E por que isso é importante? Porque tanto os Bracken quanto os Blackwood dizem que eles já foram reis um dia, enquanto a casa rival teria sido uma casa menor, uma casa vassala, que normalmente traiu eles na história que eles contam. Como eu falei, as duas casas vêm da época dos primeiros homens, tem o sangue dos primeiros homens, que é tão falado nesse mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, e os Bracken têm a sua sede em Stonehead, ou Barreira de Pedra, enquanto os Blackwood têm a sede deles em Raventree Hall, ou Solar de Corvarbor. E se você for ver aqui no mapa, eles são vizinhos, eles estão ali um do lado do outro. Por isso que tem tanta treta ali
do limite do território deles. Isso é uma coisa que foi trazida da série, mas dá pra ver aqui pelo mapa por que eles brigam tanto. Eles estão ali um do ladinho do outro. Como são histórias muito antigas, a gente não tem como verificar todas as fontes. A gente sabe que muita coisa se mistura com lenda, ainda mais nesse caso que uma família fica falando mal da outra, as coisas vão mudando, né, vão aumentando. Mas uma coisa que é dita é que a casa Blackwood não é originária ali das terras fluviais. Dizem que eles podem ter vindo do norte de Westeros e que eles tiveram uma treta ali com a casa Stark, que eram os reis do inverno, e eles acabaram tendo que ir pro sul e se assentaram ali nas terras fluviais. Agora, se os Bracken já estavam lá antes, eu não sei. Os Blackwood dizem que eles eram reis ali da região e que os Bracken eram vassalos que criavam cavalos ali e que eles usaram ouro para contratar mercenários e trair os Blackwood. Só que os Bracken dizem meio que a mesma coisa sobre os Blackwood. Mas como as duas casas dizem a mesma coisa uma sobre a outra, não dá muito pra gente saber quem tá falando a verdade. É uma coisa que se perdeu no tempo. Como a própria Rhaenys fala nesse episódio de A Casa do Dragão, quando o desejo de matar é mais forte, até os motivos são esquecidos. Então eles sabem algumas coisas que foram feitas ao longo da história, algumas tretas mais importantes que rolaram, mas esse negócio de um ser vassalo e contratar mercenário pra atacar o rei, isso é uma coisa que a gente não tem como confirmar quem começou. E nesses milhares de anos tem morte, tem até uma acusação de envenenamento de árvore coração, é mó treta, mas calma que eu já vou falar isso. Pra não dizer que eles só brigam, teve alguns momentos de união. Normalmente quando aparece algum inimigo em comum muito importante, eles se unem, mas isso é raro e normalmente é até falado no livro como se fosse uma coisa, nossa, isso aqui foi tão forte que até uniu Bracken e Blackwood. Tem que ser uma situação meio que nem o Norvana, que une todas as tribos. Tem que ser esse caso para essas casas se aliarem e lutarem juntas. Um desses momentos foi a invasão dos Ândalos em Westeros. Essas duas famílias eram dos primeiros homens, então elas se juntaram ali aos esforços para tentar deter os Ândalos. Não deu muito certo, os Ândalos ficaram em Westeros, como a gente sabe. Só que aí logo essas famílias começaram a tretar de novo, por causa de religião. Por quê? Os primeiros homens seguiam os deuses antigos, que na época acho que não eram chamados de antigos, né? Eram apenas deuses. Que são aquela religião que é seguida no norte de Westeros ainda, que eles têm os represeiros, as árvores coração com o rosto e tudo mais. E os primeiros homens, desde muito tempo ali na história de Westeros, não quero entrar nesses detalhes aqui também, mas eles seguiam essa religião. Só que os Ândalos, quando invadiram Westeros, trouxeram também a religião deles, que é a fé do Sete, que a gente vê muito em A Casa do Dragão. A religião que a Alicent segue, por exemplo. Muita gente de Westeros se converteu a essa nova religião. E os Ândalos, inclusive, cortaram muitas das árvores coração que existiam ainda em Westeros. Por isso que a gente vê mais essas árvores mais pro norte de Westeros. Tem algumas ali na região das terras fluviais, mas em geral, quanto mais pro sul você vai, você vê menos dessas árvores, porque é a região em que tem mais famílias agora miscigenadas com os Ândalos e que seguem a fé do Sete. E nas terras fluviais, que é a região que tem as casas Bracken e Blackwood, muitas casas acabaram se convertendo à fé do Sete. E uma dessas casas foi a casa Bracken. Já os Blackwood continuaram seguindo a religião dos deuses antigos, então esse conflito que já era antigo, agora ganhou uma camada religiosa também. Lembra que eu falei que a árvore coração é o símbolo da religião dos deuses antigos? Em algum momento, a árvore coração imensa que tinha em Solar de Corvarbor, que é o castelo dos Blackwood, essa árvore foi envenenada, dizem. E ela começou a morrer. Então a gente vê, né, no símbolo dos Blackwood, quão importante era essa árvore. Ela tá lá, um represeiro com os corvos, por isso que é Corvarbor, né? É a árvore dos corvos. E essa árvore, que era o símbolo da casa deles, era provavelmente, né, a menina dos olhos dessa família, começou a secar, começou a morrer. E os Blackwood juram de pé junto que quem fez isso foram os Bracken. Eles acham que os Bracken foram lá e envenenaram a árvore deles. Parece que há 1000 anos não nasce uma folhinha nessa árvore. E aí, pra não ficar também coisas muito antigas, eu vou pular vários milhares de anos até a chegada do Aegon Conquistador. Na verdade, até um pouquinho antes. Porque quando o Aegon Conquistador chegou, já tinha rolado, fazia uns 10 anos, uma outra guerra entre a casa Bracken e a casa Blackwood. Eles já tinham entrado em guerra depois de várias tentativas de paz, tá? Eles às vezes tentavam ficar em paz. Tinha acordo de casamento entre as duas famílias, essas coisas, mas volta e meia eles voltavam a brigar. E teve essa última guerra entre eles antes do Aegon Conquistador chegar. Nessa época específica, eles estavam sob o domínio do rei Harren o Negro, que é o cara que construiu Harrenhal. Ele era um cara das Ilhas de Ferro e a família dele, a família Hor, estava dominando aquela área ali das terras fluviais também. Por isso que ele construiu Harrenhal lá. E ele viu essa treta que estava rolando entre os Bracken e os Blackwood, essa guerra sangrenta entre eles, e ele foi lá e reprimiu as duas casas para que elas parassem de guerrear entre si. Aí, quando o Aegon Conquistador chegou com os seus dragões, as casas Bracken e Blackwood se juntaram, de novo, né? Poucas vezes que eles se juntaram, mas eles se juntaram para apoiar o Aegon, porque o Harren era um rei muito terrível. Então, praticamente todo mundo ali da região das terras fluviais se rebelou contra ele e apoiou a invasão do Aegon. E nessa época, olha só que coisa boa, eles estavam como aliados, né?
né, ajudaram ali na conquista do Aegon, a Visenya Targaryen, que era uma das irmãs esposas do Aegon, ela quis promover um acordo de casamento entre os Bracken e os Blackwood, pra tentar resolver de vez essa treta deles. E não foi qualquer acordo de casamento, foi um casamento duplo, pra garantir mesmo que ia ter muitos laços familiares ali. Mas a gente sabe que essa treta não acabou, porque a gente tá em A Casa do Dragão, que se passa depois da conquista do Aegon, e essas duas famílias estão tretando novamente. O que que aconteceu? Pois é, uma coisa que eu acho muito importante é que, por mais que eu tenha falado aqui de dois casos que os Bracken e os Blackwood se aliaram, normalmente, se um tá de um lado, o outro tá do outro. E no caso da Dança dos Dragões, é a mesma coisa. Se os Bracken estão apoiando o Aegon, os Blackwood vão apoiar a Rhaenyra. E eu acho que se os Bracken estivessem apoiando a Rhaenyra, talvez os Blackwood estivessem apoiando o Aegon. Mas acho que não, porque tem uma coisa histórica que os Blackwood talvez estivessem do lado da Rhaenyra, mas enfim, meio que é muito difícil manter os dois do mesmo lado. E a gente vai ter mais participação dessas duas famílias na Dança dos Dragões, mas eu não quero também dar muito spoiler do que vai acontecer na série, quais membros que podem aparecer ou não, porque eu acho que isso é uma coisa que a série pode revelar pra gente. Não quero trazer spoilers aqui, não é o que eu tô fazendo nessa cobertura. Mas uma coisa que é bacana é que esse terceiro episódio falou de ciclos que não acabam de violência, e a gente sabe que eventualmente a Dança dos Dragões vai acabar. Esse conflito vai se resolver. Só que a treta dos Bracken e dos Blackwood não vai, porque na verdade ela só vai piorar no resto da história de Westeros. Um exemplo que eu acho muito emblemático da rivalidade dessas casas é durante e depois do reinado do Aegon IV, que é chamado de Aegon o Indigno na história de Westeros. Esse rei, gente, era muito louco, ele teve várias amantes e vários filhos bastardos. Eu vou deixar um link aqui na descrição que a gente fala com mais detalhes disso, eu e a Carol, porque eu também não quero deixar esse vídeo maior do que ele já tá. Mas esse Aegon IV, ele tinha uma amante atrás da outra, e ele normalmente tinha vários filhos com essas amantes. A quinta amante dele foi uma mulher chamada Barbara Bracken, ou seja, da casa Bracken. E é muito interessante essa história, porque nessa treta Bracken e Blackwood, no meio do terreno deles, existem dois montes lá, que o rei olhou e falou, parece os peitos da Barba. Então ele chamou de Tetas da Barba, esses dois montes que tem ali na fronteira das casas. Mas aí depois que ele tinha se separado da Barba, ele arranjou uma outra amante logo em seguida, que era a Melissa Blackwood. Ou seja, ele trocou uma Bracken pela Blackwood. Isso já deixaria a galera da casa Bracken revoltada, né? Mas além de tudo, ele pegou esse lugar que ele tinha chamado de Tetas da Barba pra homenagear uma mulher da casa Bracken, e ele deu esse território pros Blackwood e falou que agora se chamava Mrs. Tits, ou Tetas da Missy, que era o apelido que ele dava pra Melissa Blackwood. Ou seja, ele realmente trocou uma casa pela outra, né? Depois disso, mais pra frente, ele ainda arranja uma outra amante da casa Bracken, tá? Não para por aí. Mas tirando essa coisa das amantes, piora porque ele teve filhos bastardos com elas. O Aegon IV é conhecido por ter os grandes bastardos, que são filhos que ele teve com mulheres nobres, e filhos que ele legitimou no fim da vida e deu a maior treta. Mas já falo disso. O que eu acho bacana indicar é que ele teve bastardos bem importantes nas casas Bracken e Blackwood. Com a Barbara Bracken, ele teve um bastardo chamado Aegor Rivers, que ficou conhecido na história de Westeros como Aço Amargo. E com a Melissa Blackwood, eu acho importante destacar o Brynden Rivers, que ficou conhecido como Corvo de Sangue. Aí você vai me perguntar, mas Mikan, Aegor Rivers, Brynden Rivers, eles têm o mesmo sobrenome, mas eles são de mães diferentes, é porque eles têm o mesmo pai? Não, calma lá, eles são do mesmo pai, mas o sobrenome aqui é por causa da região em que eles nasceram. Normalmente os nomes de bastardos variam conforme a região a que você pertence em Westeros. Então, se você é um bastardo do norte, você vai se chamar alguma coisa Snow, como é o caso do Jon Snow. Então, existem bastardos com o sobrenome Flowers, Waters, e nesse caso, a galera que nasceu na região das terras fluviais, ou Riverlands, eles se chamam de Rivers. Não importa muito quem é seu pai e a sua mãe, se você é bastardo de algum nobre, normalmente você tem esse sobrenome com o final Rivers. Mas o Corvo de Sangue tem o sangue Blackwood, com Targaryen, e o Aço Amargo tem o sangue Bracken, com Targaryen. E uma curiosidade aqui sobre o Corvo de Sangue, especificamente, é que ele, em Game of Thrones, é o Corvo de Três Olhos que guia o Bran ali na sua jornada sobrenatural. No livro também é praticamente confirmado que é ele cita o nome Brynden, ele encaixa perfeitamente com a história do personagem Fogo de Sangue, então eu acho muito prudente dizer que é ele, mas de qualquer forma fica aí a informação. Então, como dá pra imaginar, o Corvo de Sangue tem toda essa questão mais mística, ele tem esse envolvimento com os corvos, com a questão dos deuses antigos, e eu acho que isso tem muito a ver com a origem dele da casa Blackwood também. Já o Aço Amargo, pelo próprio nome que ele tem, a gente já imagina uma coisa assim, uma coisa revolta e briga, né, porque tem aço, né, guerra, e realmente quando a gente vê o personagem do Aço Amargo, ele é um personagem que é muito militarizado. Ele é o fundador da Companhia Dourada, que é uma companhia super importante de mercenários ali em Essos. Mas antes de ter Companhia Dourada, ou então do Brynden River se tornar Corvo de Três Olhos, eles tinham uma outra treta entre eles, que além de ser uma treta por eles serem filhos de mulheres de famílias rivais, também envolvia o lado que eles estavam em um conflito muito importante da história de Westeros, que é chamado de As Rebeliões Blackfyre.
Tem vídeo explicando as rebeliões Blackfyre, então não vou explicar em detalhes aqui, mas qual foi essa treta? O Aegon IV, antes de morrer, como eu falei, ele legitimou os bastardos dele, todos os bastardos dele. Isso já é um problema, mas o problema maior ainda é que tinha um bastardo específico dele, que era o Daemon Blackfyre, que ele deu muita moral, assim. Ele deu a espada Blackfyre pra ele, que é a espada dos reis Targaryen, entre outras coisas, como ficar insinuando que o filho legítimo dele, o Daeron II, era talvez, possivelmente, um bastardo. Então ele ficava dizendo que o filho dele mesmo, que era herdeiro dele, não era muito bacana, mas ficava exaltando o filho bastardo que ele legitimou e que poderia entrar na linha de sucessão. Então, quando esse Aegon IV morreu e o Daeron se tornou rei, teve uma galera de Westeros que ficou pensando que talvez o Daemon Blackfyre pudesse ser um rei melhor. Entre eles estava o Aço Amargo, que é o Aegor Rivers. Ele era um dos principais apoiadores do Daemon Blackfyre, e ele que ficava também muito na orelha do Daemon para que ele começasse a rebelião. Já do outro lado, do lado do Daeron II, a gente tinha o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. O Brynden ficava muito mais do lado de manter essa linhagem do Daeron, ele não queria que os Blackfyre tomassem o poder. Mas essa rivalidade ainda piora. Não basta eles serem filhos de famílias rivais, nem deles estarem lá dos opostos da mesma guerra. Eles ainda têm que brigar pela mesma mulher, que no caso é a irmã deles também, porque a gente tá falando da família Targaryen. O Aço Amargo e o Corvo de Sangue brigavam pelo afeto da Shiera Seastar, que foi a bastarda caçula ali do Aegon IV. E o Aço Amargo odiava o Corvo de Sangue porque parecia que a Shiera preferia ficar com ele. Então isso só aumentava o ódio entre eles. E na primeira rebelião Blackfyre, porque foram 5, tá, pessoal? Foi muito longa essa treta. Mas na primeira rebelião, teve o confronto deles dois. O Corvo de Sangue e o Aço Amargo finalmente se enfrentaram, e o Aço Amargo arrancou um dos olhos do Corvo de Sangue. Mas no fim ele perdeu essa briga. O próprio Daemon Blackfyre, que era quem tava lutando pelo trono, foi morto, assim como os filhos mais velhos dele. Então o Aço Amargo pegou a espada Blackfyre e partiu lá pra Essos pra ficar em exilado. Mas ele jurou vingança, e é por isso que a gente tem aí muitas rebeliões Blackfyre. Mesmo depois da morte do Aço Amargo, tem a Companhia Dourada, que foi essa companhia de mercenários que ele fundou, que continua defendendo a causa do Blackfyre. Enquanto isso, o Corvo de Sangue ficava lá monitorando, cheio de espiões e outras formas dele usar os muitos olhos que ele tinha para descobrir as movimentações dos rebeldes em Westeros. Mas até aí, a gente já extrapolou a rivalidade das casas Bracken e Blackwood e tá falando da rivalidade desses dois caras, né? Do Brynden e do Aegor. Só que no fim das contas, as famílias deles também entravam nessa treta, porque os Blackwood lutaram do mesmo lado que o Brynden e os Bracken lutaram do mesmo lado do Aegor. Então eles também se enfrentaram nas rebeliões Blackfyre. E mesmo na época de Game of Thrones, essa rivalidade continua. As duas famílias meio que se juntam pra lutar ali ao lado do Robb Stark, mas elas ficam o tempo todo se cutucando. E o George R. R. Martin, eu acho que se diverte ao falar dessa rivalidade, porque o tempo todo ele coloca algumas referências a isso. Tem um momento, por exemplo, em que tem um cemitério e aí um personagem fala: ah, que ironia, soldados da casa Bracken e da casa Blackwood estão enterrados lado a lado. Ou seja, depois da morte, não importa se vocês são rivais, vocês estão iguaizinhos aí mortos. Ou, por exemplo, tem o conselho de guerra ali do Robb Stark antes dele ser declarado rei do norte, e o Lord Titus Blackwood fala: não, vamos marchar pra Harrenhal. Mas aí o Jonas Bracken fala: não, vamos se aliar ao Renly, meio que só pra contradizer o Titus, porque eles se odeiam, gente. O tempo todo essas famílias ficam falando ali uma da outra, discordando uma da outra. Mas eles lutam ali junto com o Robb. Só que depois eles acabam em lados opostos de novo, porque os Bracken se aliam aos Lannister, e os Blackwood continuam do lado dos Stark, mesmo depois que é considerado uma causa perdida. Tanto que eles são a última família ali de Westeros que continua apoiando os Stark até o fim. É até interessante esse momento no livro, porque é o Jaime que tem que ficar negociando com essas casas, e é muito bacana ver como se desenrolam todas essas tretas nas terras fluviais, porque além dos Bracken e dos Blackwood, tem muitas outras complexidades políticas por ali. Mas quando ele vai falar com os Blackwood, é bem legal porque falam: ah, que bom que mandaram você, porque se tivessem mandado um Bracken aqui pra negociar, eu não ia me render, não. E toda oportunidade que ele tinha de falar mal dos Bracken, ele falava. Então, de acordo com o futuro que a gente tem aí no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente sabe que esse conflito entre os Bracken e os Blackwood não vai acabar assim tão facilmente. Pode ser, quem sabe, vamos ver se algum dos lados dos Targaryen da Dança dos Dragões, se eles conseguem convencer os dois a lutar juntos, mesmo que temporariamente. Mas a gente já viu que isso é muito difícil. Já viu que normalmente se um tá de um lado, o outro tá do outro. E eu adorei falar sobre isso com vocês, porque essa é uma das minhas coisas preferidas da história de Westeros. Eu adoro
adoro acompanhar as casas Bracken e Blackwood de todas as referências que são colocadas ao longo do texto. Mesmo eles não sendo as famílias principais ali da nossa história, a gente vê que o George R. R. Martin nutre muito carinho por cultivar essa história ao longo ali de pílulas que ele vai jogando, sabe? Tem a história geral e tem vários momentinhos ali dos Bracken e dos Blackwood. Vira essa coisa que todo mundo em Westeros sabe que eles são grandes rivais. Até por isso eu achei um pouco estranho o Daemon perguntar pro Simon Strong aquela hora, mas eles se odeiam? Por que isso acontece? Porque é meio que uma das coisas mais conhecidas em Westeros mesmo. Mas realmente o porquê deles se odiarem é um pouco mais difícil da gente descobrir. Como eu falei, é uma coisa que já se perdeu ao longo desses milênios aí de história. O que importa mesmo é de que lado você tá. Eu não quero saber de verdes e pretos, não. Eu quero saber, na treta Bracken e Blackwood, qual dessas casas você gosta mais? E assim, normalmente eu sou do lado da treta na Dança dos Dragões, né? Eu falei que eu não sou nem do lado dos verdes, nem do lado dos pretos, eu quero mais é ver treta. No caso das casas Bracken e Blackwood, vou dizer que meu coração é dos Blackwood, tá? Eu assumo um lado nessa treta, queria saber de vocês. Lembrando que aqui na descrição tem um monte de vídeos explicando toda essa parte histórica com mais detalhes. Tem também o cupom de Croquíssimo pra vocês aproveitarem. E a gente se vê semana que vem na cobertura de House of the Dragon. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!